Deus, ele não tem mais uma reforma para a igreja. Deus, ele tem uma restauração para a igreja. E para que você entenda o que eu estou querendo dizer, Deus, ele não quer que reformemos essa parede. Reformar uma parede é você deixar essa parede novinha com uma outra cara. E Deus, ele já promoveu a reforma. Agora, o que Deus quer é que nós peguemos essa parede aqui e nós venhamos a deixar ela bonita, limpa, bem pintada, como ela era no seu original, como ela foi constituída, como ela foi construída. Deus, ele não tem mais uma reforma para a igreja. Ele tem agora uma restauração, e isso significa que a igreja vai ter que voltar aos seus primórdios, vai ter que voltar aos padrões iniciais, porque Deus estará derramando o azeite dourado, que é uma unção especial para a igreja do tempo do fim. E quando nós falamos dessa restauração, nós precisamos entender que a igreja primitiva, ela vivia com sua vida de oração, com sua vida de meditação. A prioridade para a igreja primitiva era a vida de oração, era a vida de meditação profunda da palavra de Deus. E essa igreja, ela vivia em comunhão, em união. A igreja sabia que os atritos que a comunhão, que a união promovia, eram atritos que iam produzir o azeite, a unção, para que Deus viesse a agir com grande poder e graça nas nações. Você, igreja de Jesus Cristo, você precisa estar conectado com outros cristãos, você serva do Senhor, você precisa estar conectado, conectada com outras pessoas, para que através dessa comunhão, uma comunhão de oração, Jesus, através do Espírito Santo, venha corrigir todas as coisas, esse amor entre os irmãos vai crescer, e esse amor vai produzir uma unção, o azeite dourado, para que o mundo conheça quem é a igreja através do poder do Espírito do Senhor sobre essa mesma igreja. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, sobre o amor do Senhor que vai crescendo no meio dos cristãos, e esse amor produzirá o azeite dourado, a unção para o final dos tempos. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. O que eu vou falar aqui hoje é muito poderoso, porque Deus, ele está preparando uma igreja que vai ser forte e poderosa nos dons ministeriais e nos dons espirituais. Muitos teólogos hoje não acreditam no mover, principalmente dos dons espirituais, porque a igreja ainda não está na comunhão que o Senhor deseja e que o Senhor a designou. Existe uma comunhão de oração e de meditação da palavra de Deus, que é uma comunhão que vai fazer os cristãos se ajustarem com suas dificuldades, com seus defeitos. E essa mesma união com oração e meditação na palavra de Deus, o Espírito do Senhor vai corrigir todas as coisas para que a igreja receba essa unção especial para o final dos tempos. Grava bem isso, queridos. Sem comunhão dos santos, sem convivência dos santos, e nessa convivência, sem meditação da palavra e sem vida de oração, a igreja que junta, a igreja que unida não tem vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus, não vai receber o azeite dourado, a unção especial para o final dos tempos. Vai lá comigo primeiro em Zacarias. Zacarias, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 9... Zacarias capítulo 4, dos versículos 9 até o versículo 14. Zacarias 4, versículo 9, diz assim: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Bom, o contexto imediato dessa passagem é justamente Zorobabel. Foi um homem estabelecido por Deus para a reconstrução do templo de Jerusalém. Você lembra bem da história? Zorobabel foi um homem levantado por Deus quando Judá estava voltando do cativeiro babilônico. E você conhece também a parte da história que diz que Judá voltou em 3 levas, primeiro com Zorobabel, depois com Esdras e depois com Neemias. Zorobabel foi um homem responsável pelo levantamento do templo do Senhor.
Só que, queridos, esta profecia aqui, ela é uma profecia que ela começa com Judá e ela ganha uma expansão para o período da igreja, e nós vamos ver os versículos seguintes confirmando isso. Olha só, versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Primeira coisa, o texto fala sobre o dia dos humildes começos. O que são os humildes começos? O templo de Zorobabel foi o humilde começo, porque ali Deus levanta o profeta Ageu para falar sobre a glória da segunda casa. O que é a glória da segunda casa? Essa glória, ela começou com a reconstrução do templo de Zorobabel, só que essa glória da segunda casa permitiria que Judá voltasse a buscar ao Senhor, porque Judá teria que continuar com sua vida espiritual. O reino de Judá, que estava voltando do cativeiro babilônico, tinha que voltar à sua vida espiritual para se manter como povo, para se manter como a linhagem de Davi que busca a Deus. O reino de Judá, que era uma das 2 testemunhas, você lembra do ensino das 2 casas de Israel? Era uma das 2 testemunhas, porque do reino de Judá viria a linhagem do Messias, e Zorobabel é uma figura de Jesus Cristo, porque assim como Zorobabel, ele edificou o templo do Senhor, Jesus Cristo está edificando a glória da segunda casa. Agora, Zorobabel, ele promove ali os humildes começos, porque a glória da segunda casa é justamente a igreja de Jesus Cristo, que será usada com poder e graça e será glorificada no retorno do Senhor. Ele está falando aqui no versículo 10 sobre o quê? Os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Nesse versículo 10 nós vemos a expansão que o Senhor está dando para essa profecia. Por quê? Porque a profecia não era uma profecia apenas para o reino de Judá, não era uma profecia apenas para Judá da época de Zorobabel. O profeta Zacarias está mostrando que os 7 olhos do Senhor, que representa a onisciência e a onipresença de Deus sobre todas as nações do mundo, esta casa, este templo que começou humilde em relação ao que Deus faria ao redor do mundo, é justamente o início da glória da segunda casa, que é a igreja de Jesus Cristo sendo usada com poder e graça. A revelação, ela é uma revelação progressiva, queridos. E nós vamos ver Deus tirando as camadinhas, como uma cebola, as camadinhas dessa revelação nos versículos seguintes. Olha o versículo 11. Prossegui e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Olha só, queridos, nós estamos vendo aqui que Zacarias, ele teve uma visão, ele dá aquela palavra para Zorobabel, mas a expansão da profecia também é essa visão que Zacarias está tendo. Ele olha, ele vê um castiçal, ele vê um candelabro, e ele vê 2 árvores, 2 oliveiras, e 2 tubinhos conectando essas 2 oliveiras a esse castiçal. As oliveiras que estão ali vertendo azeite dourado como se estivesse abastecendo aquele castiçal. E ele faz essa pergunta, Senhor, o que é tudo isso? O que é esses 2 raminhos de oliveira que estão junto aos tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Olha, queridos, o versículo 13 que diz, e ele me respondeu, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Esse versículo 13 basicamente representa o interesse que eu e você devemos ter pelas revelações que estão contidas na palavra de Deus. Você precisa ter interesse por essa revelação e não se unir ao grupo de pessoas que dizem, não vamos falar sobre escatologia. O importante é que todos nós temos Jesus e não importa a teologia, a escatologia para o final dos tempos. Cada um pode ter a sua visão teológica, cada um pode ter a sua visão escatológica, quando na realidade as pessoas que têm esse discurso estão negando as revelações profundas que Deus tem para a igreja no final dos tempos. Você sabia, você pastor, você teólogo, você mestre, você evangelista, que Deus tem revelações para a sua vida no final dos tempos? Nós temos que ter interesse por essas revelações, porque o azeite dourado é justamente o revestimento especial, é um revestimento
É um revestimento de reis e sacerdotes para o final dos tempos, porque a igreja usufruirá do grande poder, do maior poder que esse planeta já viu, que nem a igreja do início pôde viver, pôde usufruir. Então, queridos, o profeta Zacarias, ele se interessa e ele pergunta, Senhor, eu não sei, o que é isso? Que visão é essa? O que são esses dois raminhos? O que é esse candelabro? O que são essas oliveiras que estão ao lado? Olha a resposta no versículo 14. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. E mais uma vez, esta profecia ela é bloqueada para os teólogos, para os pastores que não conhecem o ensino das duas casas de Israel. Quando você olha para essa palavra, Zacarias capítulo 4, no versículo 14, nós vemos que, que João ele recebe a mesma revelação. E aqui, queridos, nós precisamos fazer as conexões corretas, por quê? Porque o texto de Zacarias nos joga para Apocalipse capítulo 11, e lá nós vamos ver que esses dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra são as duas testemunhas do Senhor. E lá você vê que as duas testemunhas do Senhor são aqueles que vão estar na grande tribulação. E a teologia tradicional vai dizer que vai ser Moisés e Elias, e começa a dizer uma série de situações, quando na realidade eu tenho explicado aqui ao longo dos vídeos quem são essas duas testemunhas. Se você não conhecer os ensinos que eu tenho mencionado aqui em quase todos os vídeos, as profecias para o final dos tempos estão bloqueadas para a sua vida. Agora, ele está falando sobre o quê, queridos? Que essas duas oliveiras, esses dois raminhos, estão conectados com o candelabro. Grava bem essa revelação, porque Apocalipse capítulo 1 vai dizer que esse candelabro é a igreja do Senhor. O castiçal, o candelabro, é a igreja de Jesus Cristo. Só que esses raminhos, esses tubos que estão conectados, com as duas oliveiras, esses tubos que estão conectados com os dois ungidos do Senhor, é justamente a comunhão dos santos. Você precisa estar conectado com alguém que tem as revelações, alguém que faz parte das duas testemunhas, porque as duas testemunhas do Senhor são judeus e gentios, que são pequenas lideranças, que têm as revelações do Senhor, que tem esse azeite dourado e vai estar abastecendo a igreja do final dos tempos. A igreja do final dos tempos será uma igreja cheia de poder, cheia de graça, mas essa igreja, se ela não estiver em comunhão, não estiver conectada com as duas testemunhas, essa igreja não vai estar acordada para o final dos tempos. Essas duas oliveiras, esses dois ungidos do Senhor que assistem diante do Senhor de toda a terra, que são as duas virgens da parábola das 12 virgens, é isso mesmo, parábola das 12 virgens, que são as duas virgens que dão o grito da meia-noite, que foram ocultadas de maneira proposital pelo nosso Senhor. Essas duas virgens, essas duas oliveiras são justamente aqueles que vão estar promovendo a comunhão, porque a igreja que não exerce o amor na convivência dos santos não receberá o azeite dourado. Você notou? O candelabro castiçal está conectado, porque as sete lâmpadas deste candelabro representam justamente a igreja que recebe a revelação do Senhor com as 7 lâmpadas acesas, porque está em comunhão, em vida de oração. Eu não vou explicar aqui o que significa ter a lâmpada acesa, e eu já falei em vídeos anteriores. Assista aqui os links que eu deixo na descrição do vídeo, que eu falo o que significa ter a lâmpada acesa. Basicamente é ter vida de oração e vida de meditação na comunhão dos santos. Só que você precisa estar conectado com outros cristãos para receber esse azeite dourado, que é o revestimento especial para o final dos tempos. Queridos, eu vou finalizar aqui a primeira parte desse vídeo, e no vídeo seguinte eu vou falar o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou para nós na nova aliança e o que os apóstolos falam a respeito da conexão da igreja com as duas testemunhas do Senhor para receber essa unção especial para o tempo do fim. Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu estou te aguardando aqui para a continuação desse vídeo.